Hoje nós vamos falar sobre o capítulo Mecanismos da Evolução, o capítulo 28. O livro ele tem aí no total 30 capítulos, nós estamos no 28º capítulo, chegando aí bem na reta final dos nossos estudos, para entender essa análise que Joana faz de alguns dos mecanismos de evolução para o espírito. Ela vai dizer que nós temos dois tipos de problema. Problemas que são decorrentes do nosso livre-arbítrio desorganizado, da nossa preguiça, da nossa imprevidência, da falta de interesse em conhecer a nossa realidade espiritual. E essa imprevidência, ela vai gerar, de alguma forma, problemas que são problemas para nos fazerem despertar. Então, eles vão servir como processos dolorosos e essa dor vai gerar uma motivação para a gente tentar sair daquele lugar e melhorar em condição emocional, intelectual, espiritual como um todo. Esses são os problemas mais comuns, é um nível de problema no qual não há uma virtude consolidada, mas ele vai motivar o indivíduo a gerar e desenvolver essa virtude. O indivíduo sofre por uma imprevidência qualquer, pela desorganização do livre-arbítrio, e pela falta de cuidado com a sua própria vida espiritual, e aquele sofrimento vai despertar o indivíduo para que ele possa desenvolver questões que ainda não existem dentro da realidade espiritual dele. Isso é um mecanismo de evolução, vai motivar, a partir de um processo doloroso, o indivíduo a buscar a sua realidade espiritual. Numa segunda faceta desse processo, nós temos aqueles indivíduos que já se dedicam ao processo de evolução espiritual, o autoconhecimento, indivíduos que já buscam uma realidade espiritual, que buscam se conectar com a própria realidade espiritual. E esses indivíduos também vão passar por problemas, mas o problema já ganha um outro sentido, uma outra análise. Não é um problema mais, ele se assemelha muito à provação apresentada por Allan Kardec. Nós temos as provas e as expiações. Nesse caso, ela traz esse mecanismo de evolução muito ligado a um aspecto da provação, do testar virtudes que já começaram a dar os primeiros raios de nascer do sol na nossa psicologia. E ela vai dizer que quando o indivíduo começa a trilhar esses caminhos de buscar o autoconhecimento, a autolibertação, a autorrealização, o alcance da plenitude, ele vai de imediato constelar ou ativar atitudes do mundo, né? Porque a sua atitude vai gerar consciência na sombra do mundo, assim como foi Jesus. Né? Jesus chega diante de uma realidade extremamente como a luz do mundo, trazendo uma consciência nova, psicológica para a realidade do mundo. E a sua presença, a sua consciência ampliada em tal nível, ativou uma energia totalmente oposta, né, que veio contra o processo de conscientização que ele queria trazer. Guardadas as devidas proporções, que a gente está falando do governador do planeta, né, do criador da Terra, e daquele que conduz a Terra na direção da evolução até hoje, nós estamos olhando para esses processos a partir de uma realidade mais individual, mais atrasada que a nossa, mas que não vai deixar de constelar essa mesma situação, esse mesmo tema ante a realização. Todo aquele que busca trilhar a sua própria crucificação simbólica através do autoconhecimento vai ativar de imediato ou constelar os seus perseguidores, os seus caluniadores, os invejosos, porque a sua atitude de autoconsciência gera consciência naquele que não quer fazer consciência. E essa atitude de ataque, de inveja, de perseguição, ela é uma atitude de um mecanismo de defesa daquele que quer continuar estacionado, porque a tua atitude, ou a nossa atitude, está gerando consciência naquele indivíduo que ainda não está pronto para fazer o processo de autoconhecimento. Então, isso vai ser sempre acompanhado de um ataque da vida. Aí, nesse ponto, a Joana vem dizer o seguinte, que não tem como fazer essa trilha, caminhar na direção de Jesus, sem constelar esse outro lado da vida, sem ativar esse outro lado da vida e fazer essa caminhada sem errar, sem esforço e sem lágrimas. Você vai errar, né? E não tem como, vai cometer equívocos.
vai precisar de muito esforço, e isso vai se dar com lágrimas, porque vai haver perseguições, vai haver incompreensão, inclusive dos que estão próximos de nós, né? Daqueles que estão, de alguma forma, próximos a nós, na condição de amigos, na condição, às vezes, de pessoas muito próximas, como aconteceu com Jesus, né? As traições, as negações, né? A falta de companheirismo, que muitas vezes por medo que ocorreu, e que vai caracterizar as infantilidades naturais da criatura humana que ainda não se desenvolveu. Dentro dessa realidade, a Joana falou que não tem como fazer essa marcha sem isso, e que a gente precisa ter uma psicologia amadurecida para poder filtrar essa realidade, assimilar essa realidade, e assimilando essa realidade, a gente conseguir caminhar na direção do autoconhecimento, da renovação espiritual, da nossa libertação de nós mesmos. E ela vai falar que isso vai se dar mediante esforço e lágrimas, porque essas perseguições elas vão ser ativadas a todo tempo. Ela diz assim: raro quem serve não ser perseguido. É muito raro alguém que está em serviço com Jesus, fazendo o seu processo de autoconhecimento, não enfrentar algum tipo de perseguição, de incompreensão, de calúnia. Ela cita até o exemplo do Gandhi, né? Que o Gandhi falou: se eu não for assassinado, a minha mensagem de não violência não terá validade. Ou seja, um homem que trazia a mensagem da não violência, ele constela um movimento oposto, a violência extrema, né? A incompreensão, a perseguição, a intolerância, dentro dessa realidade aí. Então, esses aspectos, né, eles vão ser muito importantes para a nossa compreensão, para que a gente não vá ingênuo, achando que a gente vai seguir Jesus e vai ser tudo muito fácil. Como nós estamos nessa segunda camada de problemas, que nós estamos procurando esses problemas que, na realidade, são mecanismos de evolução, como se fosse uma musculação para a virtude, ou seja, são exercícios constantes para a consolidação da virtude. Esses problemas eles têm profundo sentido existencial para nós, porque, na grande realidade, eles são mecanismos de reforçamento das virtudes que precisamos consolidar. O que não quer dizer que é fácil de enfrentar. Não é fácil, né? Mas até para você treinar o corpo, né, para você fortalecer o corpo, envelhecer bem, ter bem, vai te exigir esforço. Todo dia você está lá, levantar peso, fazer atividade, para que você tenha saúde, para que você não tenha diabetes. A mesma coisa se dá no campo espiritual, no campo das virtudes. Todos os dias é um treino. Então você vai precisar levantar as coisas pesadas da vida, as perseguições, as intolerâncias, as lágrimas que vão verter dos nossos olhos, mas que vão precisar ser acompanhadas dessa fé constante, sem desespero, na base do silêncio, fazendo com que a ação seja a nossa resposta contra essas questões. Então, ela vai dizer que, para trilhar esse caminho, em termos espirituais, não existe improviso e nem sorte. Não existe isso para o mundo espiritual. Nessa palavra sorte e improviso, para as questões espirituais, segundo ela, não existe no vocabulário dos espíritos evoluídos. Tudo se dá através de esforço, conquista e exercício de repetição até a consolidação do processo. Quando essa situação se dá, o problema, que não é um problema neurótico, mas é um mecanismo de evolução que vai fortalecer o desenvolvimento da virtude, ele vai exigir de nós trabalhar a enfermidade que o problema vai gerar, né? Vai haver um trabalho em torno dessa enfermidade que vai ser desencadeada pelas perseguições, porque vai trabalhar a nossa sombra, ele vai tocar os nossos complexos, que são as nossas enfermidades, ou seja, a perseguição vai constelar nossa raiva, nossa mágoa, nossa inveja, nosso ciúme, vai constelar nossa preguiça, nosso cansaço, nosso complexo de inferioridade, a nossa vaidade. Muitas vezes está no lugar de fama, de ser conhecido, ou isso vai despertar nossa sombra em vários aspectos. Então, trabalhar essa enfermidade é trabalhar esses complexos que vão ser ativados ante esses problemas que vão vir na nossa direção. Trabalhar essa enfermidade, que vai levar à meta existencial, é um trabalho constante que vai ser sendo desencadeado,
Isso vai gerar esse enfrentamento, é um enfrentamento com esforço, sacrifício e lágrima, né? Vai ter que dispensar isso aí, vai ter que sacrificar uma série de questões para a solução começar a se desnudar, para ela começar a nascer como um sol que vai recuperando e secando essas lágrimas, nos levando a um processo de autoconsciência. Até que em determinado momento começar a se solucionar, que esse solucionar é o nascimento das virtudes em nós. É o momento em que nós desenvolvemos uma carcaça robusta espiritual, no sentido dessas coisas baterem em nós e não nos afetarem mais através desse processo de perseguição e sofrimento. Então, tem o trabalhar a enfermidade, achar a solução, exercitar essa solução através do enfrentamento, para que a nossa saúde espiritual, principalmente em termos emocionais, se recupere, né? E nós vamos ter as somatizações também, porque, por exemplo, quando nós estamos passando por muitas perseguições, né, aquilo nos irrita, nos magoa, nos fere, nós temos que perdoar as pessoas que estão fazendo isso e trabalhar num segundo momento esses sentimentos em nós, desvitalizando esses núcleos de perturbação. Se nós não fazemos, isso começa a somatizar. Aí vai gerar as gastrites, as inflamações, as dores de cabeça, as insônias, as depressões por raiva reprimida, medos, o cansaço, o desgaste, vai começar a gerar um estresse, uma saturação. À medida que o indivíduo trabalha esses mecanismos evolutivos que estão chegando a partir dessa realidade do problema, a virtude se desenvolve, ele alcança a serenidade através do processo da virtude. E isso com fé, sem desespero, e com fé e sacrificando através do esforço, o indivíduo consegue se manter. Então, ele não adoece dentro dessa realidade que pode ser extremamente perturbadora. Ou seja, muitas vezes os mecanismos de evolução que nos acometem são problemas que vêm de maneira externa a nós, causando problemas internos, para que esses problemas internos revelam esses problemas externos, revelam os nossos problemas internos, e que uma vez revelados esses problemas internos, vai começar um processo de caminhada que é trabalhar a enfermidade, enfrentar essa enfermidade, solucionar essa enfermidade e recuperar a saúde, mas que tudo foi ativado por esse mecanismo de evolução que foi desencadeado pela espiritualidade através da sombra dos outros indivíduos que nos acometem, através das obsessões de encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado, que são processos que ocorrem para nós nos conceitos de Allan Kardec, dentro de uma proposta de autoconhecimento e evolução. Então, nisso, a dor, o problema, ele tem outra pegada, né? Ele não é interrupção do prazer, ele ganha outro sentido, mas ele é visto como a própria mão da santidade ou da inteligência cósmica atuando na nossa vida, nos fortalecendo na direção da virtude. É um outro sentido, muito mais otimista de vida, né? Onde eu tenho um currículo de provas difícil e que equivale também à minha condição de filtrar essa realidade em termos morais e espirituais para a consolidação da virtude. Então, toda essa realidade ela vai se dar de uma maneira muito real, muito consolidadora do que nós precisamos realizar dentro de nós. Isso é super importante, porque isso muda toda a visão, isso dá um otimismo de viver. Né? Quando eu olho isso como uma punição, como uma perseguição, eu fico até com raiva de Deus. Porque, nossa, eu sou tão bonzinho, eu estou fazendo tudo, só vem problema para mim. Né? Então, dentro dessa realidade dos problemas, o problema é visto como um teste que fortalece a virtude, ganhando um outro sentido existencial para a nossa realidade.